Humor. Qual a sua origem? O que é? E ele tem limite? Humor, no sentido estrito, é a chave da compreensão de culturas, religiões e costumes de sociedades, sendo assim vital para a condição humana. Em cada época da história humana, a forma de pensar cria e derruba paradigmas e o humor acompanha essa tendência sociocultural. Expressões do humor podem representar retratos fiéis de uma época, como é o caso da Grécia Antiga, berço do humor. Estamos aqui em um anfiteatro grego construído para Dionísio, o deus das festas e do vinho. Aqui surgiu a tragédia e o humor. Os anfiteatros foram construídos para Dionísio, o deus do vinho e das festas. O humor era considerado inferior à tragédia pelos aristocratas. Não, amor, deixa as crianças no porão, depois a gente vê o que a gente faz com elas. Ô, tá gravando. Para a psicologia e neurociência afetiva, o humor é um estado afetivo, assim como as emoções. Diferentemente das emoções, que são reações intensas, breves e direcionadas a um estímulo, os humores são considerados mais difusos, menos intensos e independentes de um objeto, pessoa ou evento desencadeador. Ou seja, as emoções são reações agudas como a raiva, tristeza, medo e alegria, enquanto a ansiedade, a depressão, a irritação, o mau humor e a felicidade podem ser classificados como humores. Apesar de o humor ser largamente estudado, teorizado, discutido por filósofos, entre outros, permanece extraordinariamente difícil de ser definido, seja na vertente psicológica ou como forma de arte. Na verdade, o que distingue o humor de outros aspectos do cômico, como a ironia ou sátira, a ironia é uma simulação sutil de dizer uma coisa por outra. Faz barulho de cuspidinho. A ironia não pretende ser aceita, mas compreendida e interpretada. Para Sócrates, a ironia é uma espécie de docta ignorantia, ou seja, ignorância fingida, que questiona sabendo a resposta. Em Aristóteles e São Tomás de Aquino, a ironia não passa de uma forma de obtenção de benevolência alheia pelo fingimento da falta de méritos próprios. A partir de Kant, assentando no idealismo, a ironia passa a ser considerada alguma coisa aparente que, como tal, se impõe ao homem vulgar ou distraído. Corrosiva e implacável, a sátira, utilizada por aqueles que demonstram sua capacidade de indignação de forma divertida para fulminar abusos, castigar, rir dos costumes, denunciar e melhorar situações aberrantes, vingar injustiças, umas vezes é brutal, outras mais sutil. Já o humor é determinado essencialmente pela personalidade de quem ri. Por isso, pode-se pensar que o humor não ultrapassa o campo do jogo ou os limites imediatos da sanção moral ou social, mas esse pode subir mais alto e atingir os domínios da compreensão filosófica, logo que o emissor penetre em regiões mais profundas
no que há de íntima natureza humana, no mistério do psíquico, na complexidade da consciência, no significado espiritual do mundo que o rodeia, pode-se assim concluir que o humor é a mais subjetiva categoria do cômico e a mais individual pela coragem e elevação que pressupõe. Logo, que os distingue das restantes formas do cômico é a sua independência em relação à dialética e à ausência de qualquer função social. Trata-se, portanto, de uma categoria intrinsecamente enraizada na personalidade, fazendo parte dela e definindo-a até. É por isso que se diz: há tantos humores como humoristas. Através dessa afirmação, percebe-se que, da mesma maneira que o sono está para o repouso corporal, também o humor está para o repouso da alma. Essa analogia entre o sono e o humor é bastante explícita no que se diz respeito à importância do humor na vida. É por isso que o humor é considerado por São Tomás de Aquino um bem útil e prossegue, considerando ainda que o humor pode ser um vício por excesso, ou seja, por falta de controle e equilíbrio no uso deste. Aqueles que exageram no brincar tornam-se importunos, por querer fazer rir constantemente, ao invés de tentar não dizer algo imoral e mesmo agressivo para com aqueles a quem a brincadeira é dirigida. O humor pode também ser um vício por ausência. Aqueles que carecem do humor irritam-se com os que usam e tornam-se frios e distantes, não deixando a sua alma repousar pelo uso do humor. Como no meio é que está a virtude, aqueles que usam convenientemente o humor têm a capacidade de converter as coisas em riso. Teorias da superioridade. Essas teorias partem do pressuposto de que todo riso é oriundo da sensação de superioridade de um indivíduo frente ao outro ou alguma situação. Traduz o riso como uma resposta a uma glória repentina, advinda da percepção de superioridade por parte do indivíduo. A superioridade pode se dar não somente pela depreciação do outro, mas também pela depreciação da ética e da moral estabelecidas, como em piadas e trocadilhos que zombam das regras sociais ou mesmo das regras gramaticais. Teorias da incoerência. Coerência aqui é tida como força motriz de toda situação cômica, sendo a mesma identificada como uma experiência frustrada. Immanuel Kant alegava que o humor surge da transformação repentina de uma grande expectativa em nada. O humor é tido como a dissolução violenta de uma atitude emocional, produzida pela associação de duas ideias inicialmente distantes. Segundo esses preceitos, a piada de boa qualidade deverá, necessariamente, mesclar dois elementos altamente contrastantes, de forma que se estabeleça forte relação entre ambos. Para que a piada tenha boa aceitação pelo público, é essencial que esteja inteirado das ideias opostas que se apresentam na piada. Da mesma forma, o comediante deve se inteirar sobre os aspectos socioculturais do público, para que consiga estabelecer relações inusitadas para aquela plateia, uma vez que certas relações podem parecer inusitadas para um grupo e não para o outro. Teorias do alívio. Segundo essas teorias, o humor provém da remoção de uma tensão. Sigmund Freud teorizou que essa tensão é o resultado da ação de censura, nome que deu às proibições internas que impedem o indivíduo de dar forma a seus impulsos naturais. Segundo Freud, o humor seria uma forma de enganar a censura e, portanto, provocar alívio, e, por consequente, o riso. A censura é enganada se a creba da proibição for disfarçada por uma ideia que não denote algo proibido, como um insulto dito como uma brincadeira. Na Idade Média, por causa do alto teor religioso, o riso, o humor e a alegria eram mal vistos, mas Dante Alighieri veio para mudar essa situação, escrevendo uma peça de humor chamada Divina Comédia, que quebrava todos os paradigmas da igreja. A Divina Comédia, escrita em dialeto toscano, trata-se de um poema articulado, em trilogias formadas por razão, fé, Pai, Filho e Espírito Santo, e com um final feliz, como ensinou o título. Traz também um final contrastante, com finais felizes e contrastantes ao das comédias. Agora falaremos sobre o alto da barca do inferno, mas antes vamos dar uma pequena introdução sobre o que é um alto. O alto é um gênero criado na Idade Média, são textos curtos com alívios cômicos, geralmente formados por apenas um ato. Dante Alighieri, com o uso da sua genialidade, conseguiu encantar o público e até mesmo a igreja, sem desrespeitar os dogmas
A Divina Comédia, escrita em dialeto toscano, trata-se de um poema articulado por trilogias. Agora vamos a um rápido comercial. Tem algumas coisinhas para resolver. Esse sorvete tá uma merda. Olha a boca, moleque. Mas aqui tá ruim. Você que escolheu. Mas não gostei. Come o seu que eu como o meu. Qual que você quer? Você escolheu esse, eu escolhi esse. Mas eu não gostei. Troca comigo. Aquele sorvete que tava... Ô pai, vamos pro brinquedo pra mim. Não, vambora. Você já tem bastante. Bonito brinquedo. Tem bastante. Colorido. Você já tem bastante. Pai, olha o carrinho. A loja tá fechada, Mas eu gosto de vambora. brinquedo. Não, você já tem. Não, vambora. Pai, me compra Danone. Me compra Danone, pai. Me compra Danone. Tá, vai lá, pega o Danone. Aquele ali, pode pegar aquele ali de morango. Pode, vai. Pega, eu quero Danone. Pai, você não quer jogar videogame comigo? Não, mas eu já comprei. Você joga ali comigo, pai. Não sei jogar. Não sei. Gloss para momentos de necessidade. Voltamos. Temos que dar uma acelerada, pois a máfia russa está atrás de mim. Nosso entrevistador foi às ruas para saber a opinião popular. Oi, meu nome é Carlos! e estamos aqui para entrevistar as pessoas. Calma, né? Por quê? Karl Marx. Gosta de dar uma entrevista? Ah, claro. O que você acha? Você acha que o humor tem limite? Não, é que assim, ó, acabei de voltar da balada, né, meu, eu tô pregado, né, eu tô duro, velho, tô duro por quê? Porque eu tava lá usando lança, loló, peguei o quê? Daí, ó, saí da balada, o que eu fui fazer? Falei, mano, vou pra casa dar um tapinha, por quê? Porque eu descobri que eu peguei a mina, tinha DST, meu, falei, pô, se DST, meu, eu falei, mano, eu não tenho, velho, eu falei, mano, tem que relaxar, fui dar um tapinha, né? Daí agora encontrei você. Por quê? É que assim, ó, eu tava muito triste esses dias, meu, que eu falei pro meu pai, ó, você tem que me dar um iPhone 10. Daí ele falou, tá, filho, eu vou comprar um iPhone 10 pra você. Aí chegou no dia, ele falou, ó, aqui, iPhone 8. Eu falei, pai, você é otário, meu, não queria o iPhone 1, eu queria o iPhone 10. Ele falou, mano, mas filho, guardei 5 salários pra comprar o seu iPhone 8. Eu falei, mano, sai daqui, pai. Você podia ter guardado 7, né? Eu odeio minha vida, eu odeio minha família. Eu falei, mano, vou ter que dar um tapinha pra esquecer. Fui na praça, usei de lança. Nossa, calma aí que bateu agora, meu. Nossa, puta, subiu muito agora. É que assim, eu usei o lança, né? Daí depois que eu usei o lança, nossa, bateu muito forte. Daí usei o lance. Mas o que você tinha perguntado? Eu perguntei se você acha que o humor tem limite. Tem. Isso aí é opressão, né, meu? Porque assim, se você faz piada com os mais... É opressão. Opressão, eu não gosto. Porque assim, lá na minha faculdade, né, o professor falou, ó, lê aí, da Capital. Por quê? Karl Marx. Karl Marx era um homem sábio. Por quê? Ele falou assim, ó, não pode oprimir, né? Eu falei, legal, meu, não pode oprimir, né? Karl Marx. Pode. Opa, senhor, tudo bom? Tudo bom. Responder uma pergunta rápida. Você acha que o humor tem limite? Não. Mas por quê? Porque ele não foi feito para ser levado a sério. Atualmente existem muitas formas de humor. As principais são stand-up comedy, humor negro e os virais memes. O humor negro, por sua peculiaridade e polêmica, visa fazer piadas com a minoria, pessoas específicas e com situações importantes, satirizando às vezes com preconceito. O humor negro é um subgênero do humor que usa de situações mórbidas e politicamente incorretas para extrair comicidade ou que insere elementos mórbidos, macabros ou trágicos em situações cômicas. Em situações tratadas pelo humor negro estão a morte, a doença, a desgraça, entre outros.
Alô, Carmen, pode me trazer o café, por favor? Stand-up. Um show de comédia ao vivo, onde o comediante se mantém de pé para entreter o público com piadas. Também tenho anotado aqui no meu caderninho umas piadas mais pesadas, quer ver, ó? Só que pra eu fazer essa piada, assim, eu não tenho que entrar no padrão, que não é ofender ninguém, não pode mais. Então, tem algum muçulmano aqui presente? Não? Nenhum? Algum judeu? Não, se bem que eles já estão sumindo do mundo também. Levanta a mão assim, gente. Não, tem que ver essa parte aqui, assim, da mão de vocês. Isso, deixa eu ver o tom da pele. Não, acho melhor não fazer essa piada não, deixa pra lá. Vou mostrar uma foto aqui que eu acho que ela é muito especial. Nossa. Ela tá meio torta. Ah, não é a foto. Memes são vídeos e imagens que viralizaram na internet que mostram situações engraçadas, cotidianas ou às vezes sem sentido algum. São alguns tipos de memes: shitposts, memes sans e memes do vale. Os shitposts são memes que trazem situações completamente sem sentido que são engraçadas, como o tipo corre que o corno tá puto. Os memes sans são memes repetitivos e completamente sem graças, criados por uma página na internet que eu não posso dizer o nome porque são uma bosta. Os meme vale. Esses aí são um caso à parte. Os meme vale são memes do tipo Inês Brasil, Gretchen, mas a gente não vai entrar muito nesse assunto porque realmente não vale a pena. Obrigado pela audiência, estamos encerrando o programa por hoje. E meme de média! Boa noite. Suca,